E se eu te dissesse que o Brasil quase teve a sua própria Tesla há 40 anos? Acredite se quiser, 34 anos antes de Elon Musk apresentar seu primeiro modelo de Tesla com motor elétrico, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, fundador da Gurgel, já mostrava ao mundo o seu próprio carro elétrico, o Itaipu, o primeiro carro elétrico do Brasil e em primeiro lugar também na América Latina. Neste vídeo falaremos um pouco sobre Américo Gurgel, um dos maiores exemplos que o Brasil possui, sim, gênios. Eles só não são reconhecidos ou valorizados. A Tesla brasileira que nunca existiu. João Gurgel nasceu no dia 26 de março de 1926, na cidade de Franca, no estado de São Paulo. Desde jovem era apaixonado por automóveis e tinha um grande sonho: criar um carro genuinamente brasileiro. Esse sonho começou a ser materializado ainda na adolescência, na Escola Politécnica de São Paulo, onde Gurgel apresentou um pequeno veículo de 2 cilindros, batizado de Tian, como trabalho de conclusão do curso. Apesar de ser um projeto ambicioso, Gurgel quase foi reprovado, pois o projeto solicitado pela escola era de um guindaste. Gurgel, então, foi aconselhado por um professor: "Carro não se fabrica, Gurgel, carro se compra." Mas isso não parou nosso herói na sua missão. João Gurgel formou-se engenheiro mecânico e eletricista e teve a oportunidade de realizar uma pós-graduação nos Estados Unidos. Lá, ele estudou e trabalhou em grandes empresas automobilísticas, como a Milk e a General Motors. Após essa experiência no exterior, Gurgel retornou ao Brasil e se tornou empresário. Sua primeira empresa foi a Amor Plástico, focada na moldagem de plásticos, criada em 1958, junto a outros sócios. A companhia fornecia materiais plásticos para diversas empresas brasileiras. No entanto, 6 anos depois, Gurgel deixou a empresa e fundou a Indústria e Comércio Limitada, uma revenda da Volkswagen com sede em São Paulo, que também fabricava mini-carros infantis e um veículo transportador de cargas usado em fábricas e aeroportos. Embora todas essas experiências tenham contribuído para sua jornada, foi em 1969 que Gurgel deu o grande salto em sua carreira e criou a sua própria fábrica de automóveis, a Gurgel Motores. O primeiro modelo da marca foi o Chavante, um buggy de design moderno, conhecido também como EPI NEMA, que usava chassi, motor e suspensão da Volkswagen. O nome Ipanema, ao contrário do que muitos imaginavam, era uma homenagem a uma tribo indígena, e os modelos seguintes da empresa também receberam nomes de tribos. Em 1973, a empresa lançou o Chavante, um Jeep com design polêmico, caracterizado pelo estepe sobre o capô e barras de proteção nas laterais do veículo. A carroceria era feita de fibra de vidro, um material que se tornaria uma marca registrada da Gurgel. O uso desse material foi especialmente importante para garantir a resistência e durabilidade dos carros. Há relatos de que visitantes da fábrica podiam pegar um taco de beisebol e bater na carroceria para testar a resistência, antes mesmo de o veículo ser pintado. O motor do Chavante era da Volkswagen, o mesmo usado na Kombi e no Fusca. O motor era refrigerado a ar, e o carro também contava com rodas e suspensão independente. O Chavante fez grande sucesso, especialmente entre o exército brasileiro, que encomendou diversos modelos. Esses modelos foram adaptados para uso militar, mas logo deram origem a uma versão civil, o Chavante Diz 12. A versão civil do Chavante ganhou novas linhas e teve o estepe colocado sob o capô. Embora fosse um veículo para todo o terreno, o Chavante enfrentava dificuldades em fazer curvas, tanto nas ruas quanto nas estradas, devido à sua estabilidade limitada. O motor também era bastante ruidoso, o que gerava desconforto para o uso diário. Apesar de alguns problemas, a Gurgel não desistiu e continuou a inovar. Em 1974, a empresa lançou o Itaipu, o primeiro carro elétrico da América Latina. O Itaipu tinha um design polêmico, lembrando um trapézio sobre rodas, e seu tamanho era extremamente compacto, sendo considerado um mini-carro. Feito para uso urbano, o Itaipu oferecia conforto para 2 passageiros e poderia ser recarregado em qualquer tomada de luz, como um eletrodoméstico.
No mundo, já existiam projetos de carros elétricos, mas o Itaipu da Gurgel foi o pioneiro na América Latina e chamou a atenção, principalmente por ser apresentado no programa Silvio Santos, um dos maiores sucessos da televisão brasileira na época. Apesar da sua tecnologia inovadora, que eliminava o uso da gasolina em um contexto de crise do petróleo e aumento dos preços dos combustíveis, o Itaipu enfrentou diversos problemas. Suas baterias não eram duráveis, eram pesadas e dificultavam o desempenho do veículo. Além disso, elas apresentavam falhas recorrentes, muito antes de atingirem a vida útil prevista. Com isso, Gurgel optou por focar novamente na produção de carros convencionais, e o desenvolvimento de veículos elétricos foi interrompido, sendo retomado apenas em 1980. Foi nesse período que a Gurgel introduziu o projeto Itaipu 400, um furgão com um design moderno, mas que ainda enfrentava desafios com o motor elétrico. Sua potência era muito baixa, limitando a velocidade máxima a 80 km por hora, e a autonomia das baterias não ultrapassava 80 km. As recargas demoravam 7 horas em tomadas de 220 volts, o que tornava o carro impraticável para uso diário. Mesmo assim, a empresa seguiu oferecendo outros modelos movidos a gasolina ou álcool, como o G15 e o X15. Nos anos seguintes, a Gurgel se adaptou ao programa Proálcool do governo brasileiro, que incentivava o uso do álcool como combustível devido à alta do preço do petróleo. Mesmo assim, Gurgel se mostrava contrário à ideia de produzir combustível a partir de cana-de-açúcar. A Gurgel, então, continuou a oferecer uma variedade de modelos a gasolina e álcool, como o Jeep X12, que ainda era produzido ao lado do G15 e de outros veículos da marca. A Gurgel se tornou a maior fabricante de veículos de pequeno porte do Brasil e se consolidou como uma exportadora de carros, com modelos enviados para diversos países da América Latina e até mesmo para a Arábia Saudita. A década de 1990 começou a ser um período desafiador para a Gurgel. A empresa enfrentava dificuldades financeiras e viu suas vendas caírem, especialmente devido à forte concorrência das montadoras internacionais que dominavam o mercado brasileiro. O cenário macroeconômico também não ajudava. O Brasil vivia um período de instabilidade econômica, com inflação alta e políticas de ajuste fiscal que afetavam o poder de compra dos consumidores. Apesar disso, Gurgel continuou tentando inovar, e sua última grande tentativa foi a criação do Gurgel 2000. A Gurgel, contudo, não conseguiu superar os problemas financeiros que vinham se arrastando desde a década anterior. A crise na indústria automobilística brasileira, juntamente com as dificuldades internas da empresa, levou à sua falência. Em 1995, a Gurgel Motores fechou suas portas. Foi o fim de um ciclo de inovações e desafios, mas o legado de João Gurgel permanece até hoje. Seu trabalho e suas invenções ainda são lembrados por muitos como um marco da indústria automobilística brasileira. Ele foi um dos pioneiros do movimento de carros elétricos no país, e sua visão sobre a fabricação de automóveis realmente nacionais continua a inspirar muitos empreendedores que sonham em criar soluções inovadoras para o mercado brasileiro.